Rafael Cruz. Boa noite, Nicola. Everton Cebolinha vem mesmo para o São Paulo ou não? Rafa, não é uma negociação fácil, até porque não faltam interessados na contratação do Cebolinha. Jogador cujo vínculo no Flamengo se encerra em dezembro, havia sido comprado pelo Flamengo por 3,5 milhões de euros. O Rui Costa é um baita entusiasta da ideia. O Rui trabalhou com o Cebolinha nos tempos de Grêmio. Dá para dizer que o São Paulo gosta muito também da possibilidade. Mas para contratá-lo na metade do ano, o São Paulo precisaria colocar a mão no bolso ou tentar incluir o Marcos Antônio numa negociação. Ou então esperar até dezembro para contratá-lo sem custos, mas aí, em vez de pagar o Flamengo, você desembolsa uma boa grana ao Cebolinha. Besiktas e outros clubes brasileiros certamente vão entrar nessa parada. Imagino que o Cruzeiro também seja um dos interessados. Nicola, pode haver troca de Arboleda por Scarpa e o Vitor Savem? Ô, Leonardo, outro dia surgiu o Scarpa, no mesmo dia que surgiu o Cebolinha no São Paulo, surgiu também o Scarpa. E eu mandei mensagem para o Rui Costa durante a entrevista, durante a live. E o Rui Costa afirmou que não há negociação envolvendo o Scarpa não faz parte dos planos. Em relação ao Cebolinha, ele admitiu que é um nome que interessa, mas muito difícil, tá? O Vitor Sá é torcedor do São Paulo, a família toda é fanática pelo São Paulo, tá? Mas ainda havia uma necessidade de definir se ele renovaria o contrato ou não lá no Krasnodar. O que o empresário dele estava me contando é que existia o interesse do Krasnodar em renovar o contrato do Vitor Sá. Se não houvesse a renovação, aí sim poderia haver qualquer novidade. Eu vou mandar mensagem para o empresário. Nicola, sobre Arboleda, me conta. Rafael, Arboleda teve 1 mês de salário descontado como multa pela ausência dele. Vai treinar separado do restante do elenco, à espera de propostas. São Paulo quer tentar faturar alguma coisa com o jogador. O Leonardo Preto escreve: São Paulo perde amanhã e domingo para o Corinthians, o Roger cai, qual o seu palpite? Eu acho que é uma boa possibilidade. Nesse cenário que você criou, perde para o Rings na Sul-Americana e perde para o Corinthians na Neoquímica Arena, o barulho de novo em cima do Roger Machado vai ser enorme. Cara, o Roger Machado é aquele cara. Acho que foi o André Hernan quem soltou essa frase e eu concordo bastante. O Roger Machado virou aquele freelancer, né? Que tem garantido esse job para hoje, esse trabalho para hoje. No caso, para amanhã, jogo com o Rings. Foi bem, continua. Foi mal, talvez não volte. For mal 2 vezes, aí que os caras não vão deixá-lo voltar. Nicola, quanto tempo de contrato o São Paulo tem com a Live Nation? Teria como romper esse contrato e você tem provável valor de multa? Wilson, eu posso mandar mensagem pro pessoal que tocou essa negociação, mas, cara, quer ver, eu acho que esse contrato de 5 anos, Live Nation, contrato São Paulo, mas eu não acho o contrato tão ruim, não, tá? São Paulo assinou um contrato de 60 milhões com a Live Nation. Peraí. Contrato. Acho que era um contrato de 5 anos. Por que eu não acho ruim, cara? Sabe quanto o São Paulo tá ganhando por show? Entre 4 e 5 milhões de reais por show, por dia. Então, por exemplo, são 3 apresentações seguidas. São Paulo fatura quase 15 milhões de reais. Cara, é muito dinheiro. E são 15 milhões de reais livres de impostos, né? Eu sei que jogar fora de casa é bem ruim. E tem se repetido, né? São Paulo já jogou no Canindé. São Paulo jogou em Campinas, agora jogou em Bragança Paulista. Sei que para o torcedor é chato, mas, cara, essa entrada de dinheiro para um clube que passa toda a dificuldade financeira que o São Paulo passa. Boa noite, Nicola, tudo bem? O São Paulo irá poupar titulares amanhã na Sula. E o Arboleda está treinando separado. E sobre patrocínio do estádio, já que a Mondelez não irá ficar, sabe de algo? Renatão, fui eu quem publiquei em primeira mão nessa semana. Foi na segunda noite eu falei pela primeira vez lá no Tempo Técnico, e aí na terça pela manhã falei aqui no vídeo. O São Paulo já percebeu que a renovação do contrato com a Mondelez, que acaba em 31 de dezembro, não deve acontecer. A Mondelez é a responsável pela marca Bis e banca 25 milhões de reais por ano. Diante desse cenário, São Paulo já começou a se mexer. E especialmente enquanto tinha Eduardo Toni como diretor de marketing, São Paulo trabalhava em 4 frentes. A BYD era a negociação mais antiga. A BYD não. A BYD é uma fabricante de carro chinesa que veio muito forte para o Brasil. E a BYD quase comprou os name rights do São Paulo para janeiro desse ano. O negócio só não aconteceu porque houve um escândalo muito grande da venda de camarotes clandestinos no ano passado, aqueles áudios que vocês se lembram. O pessoal da BYD optou por não levar a negociação adiante naquele momento. As tratativas foram retomadas, tá?
A MetLife, que é uma seguradora que já dá nome ao estádio lá em Nova York, o palco da final da Copa do Mundo, também tem negociações com o São Paulo. Os outros dois são bancos, que se tornaram ainda mais interessados no acordo com o São Paulo, depois que o Palmeiras fechou com o Nubank, outro banco digital. Os bancos que negociam com o São Paulo são o Banco Inter, de propriedade da família Menin, e também o Banco Santander. Tá? A pedida do São Paulo é de pelo menos 60 milhões de reais por ano, num contrato de 5 a 10 anos. Mas, Nicola, o São Paulo quer ganhar mais do que o Palmeiras, sim. O Palmeiras e a W Torre fecharam um acordo de 50 milhões de reais, mas por um vínculo de 18 anos. O São Paulo pensa num contrato menor, mas com mais receita. A gente está falando de até cerca de 60 milhões de reais. Quero te contar sobre o custo do departamento de futebol do São Paulo na temporada passada. Mais uma temporada sem títulos e de gastos bastante altos. O departamento de futebol do Tricolor custou 687 milhões de reais, número do próprio balanço oficial do São Paulo. Quero contar que a previsão do Tricolor para o seu departamento de futebol era de gastos na casa dos 530 milhões de reais. Ou seja, foram investidos 157 milhões de reais a mais. Lembro muito bem de várias discussões que aconteceram no São Paulo na temporada passada, com o Márcio Carlomagno na condição de CEO, entendendo que Carlos Belmonte gastava muito mais do que poderia, e agora os números são definitivos, 157 milhões de reais a mais. Importante registrar que isso significa uma média de 57 milhões de reais por mês investidos na temporada passada. O valor inclui salários, direitos de imagem, luvas, custos com funcionários, centros de treinamento, viagens, hospedagens, entre outras coisas. E ainda assim, apesar desse gasto bastante alto, o Tricolor fechou a temporada de 2025 com um superávit de 149 milhões de reais no futebol. Ou seja, ainda que tenha gastado 687 milhões, o departamento de futebol foi capaz de render tanto que garantiu 150 milhões a mais. Isso se dá basicamente também por conta das vendas que ficaram na casa dos 284 milhões de reais. Só para completar, registrar que folha salarial do São Paulo no ano passado foi de 225 milhões ao longo do ano, direitos de imagem 102 milhões. Você soma tudo e divide por 13, estou incluindo também o 13º, e dá para dizer que com salário e imagem, o São Paulo desembolsou 25 milhões e 100 mil reais mensais. Esse custo é ainda maior porque há também pagamento de luvas. Então, se alguém falar que a folha salarial do São Paulo é abaixo dos 20 milhões de reais, você pode dizer que não, baseado no próprio balanço financeiro tricolor. O Atlético Mineiro não quer mais contar com Gustavo Scarpa. Essa informação vem de setoristas ali do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não divulga essa informação. Não queremos mais o Gustavo Scarpa. Isso não está divulgado por eles, mas está divulgado por quem faz a cobertura diária do Atlético Mineiro. Que o Gustavo Scarpa ele não faz mais parte dos planos, como o Hulk também não fazia. O Atlético Mineiro fez que fez, flexibilizou, facilitou para o Hulk ir embora. Então o Hulk já vazou do Atlético. Agora, quem tá para ir embora é o Gustavo Scarpa também. É um cara que fica no banco, é um cara que mal joga, é um cara que não ajudou o Atlético a conquistar os títulos recentes, ou então pelo menos não ajudou a tirar dessa crise recente, e o Atlético meio que sucumbiu. Então o Atlético Mineiro, ele tem hoje Lianco, o Pataquada. Vou chamar o Lianco, com todo respeito aí, de Pataquada. Porque no São Paulo realmente esse cara não fez nada de errado. Só que você vê um jogo do Atlético Mineiro com o Lianco lá, é contar no relógio os minutos esperando. É só, pô, que hora que ele vai ser expulso? Com 10 minutos? Com 20? Com 30? Que hora que vem a briga? Que hora que ele vai despedaçar um no meio do campo ali? Ele é tonto, sabe? É um cara que falta cérebro. É um cara que é meio burrão, sabe? É um cara bom de bola, mas ele é meio burrão. Então ele não é um cara assim que dá pra confiar nele. Então o Atlético Mineiro, sabendo disso, ele está se reformulando. Lianco, talvez, deixando pro lugar o Arboleda, imagina o ganho técnico e o diferencial que seria você engavetar o Lianco, ou então você chegar realmente e colocar o Arboleda no time. Não dá nem pra comparar. O Lianco poderia vir para o time do São Paulo, então? O São Paulo pode trazer o Lianco pra cá, batendo um rolo com o Arboleda, tendo o Lianco, tendo o Gustavo Scarpa no Arboleda? Pode até ser. Você imagina o São Paulo chegar lá e falar assim, ó, o Arboleda vale 100 milhões de euros. E, mas eu tenho aqui o Gustavo Scarpa, tá? E esse Lianco vai usar? Se não for, o São Paulo pode tentar bater o rolo 1 por 2. Claro que eles vão pedir um outro jogador, uma compensação financeira, e isso tudo faz parte do jogo. É óbvio que o São Paulo não vai conseguir mandar, ninguém é trouxa de pegar o Arboleda e mandar Gustavo Scarpa e Lianco, né? Só que são dois caras que o Atlético Mineiro tem problema. O Gustavo Scarpa por não atender as expectativas e o Lianco por ser um problema de disciplina, de você não conseguir contar com
cara que ele tá indo expulso direto. E já brigou com o torcedor recentemente. O Lianco, eu diria que também tá com o pé fora do Atlético Mineiro, até pela tretinha que teve no último Atlético e Cruzeiro. Ele teve uma treta com o Renan Lodge. Renan Lodge é meio líderzão do time ali, brigou com o Lianco, falou: você é tonto, você não pensa, te pedimos pra você não bater, você vai e bate no cara. Ah, mas não pegou, mas foi que nem um animal. Então o Lianco e o Gustavo Scarpa fazem parte da saída deles, faz parte da reformulação do Atlético Mineiro. Então o São Paulo, ele tem que ficar de olho nisso. Nem tô pedindo pra trazer o Lianco, tá? É possível o Lianco vir para o São Paulo numa troca com Arboleda e Gustavo Scarpa? Com certeza é possível. Óbvio que isso é possível, tudo é possível. Até porque o Lianco é prata da casa. Pra quem não sabe, o Lianco ele tem dupla cidadania. Uma é lá do leste europeu, não lembro se é Eslovênia, eu não lembro qual é o país agora, mas ele é de um país do leste europeu e nós temos o Lianco formado aqui, ele é brasileiro também. Lianco, então, voltando pra casa, não sei. Gustavo Scarpa no Arboleda é muito provável e até isso impacta na saída do Cauli. O São Paulo tem colocado o Cauli sempre, mas o Cauli não pode bater a meta. O Lucas Moura já era, quebrou aí feio. O Luciano não é meia. E aí você tem o Cauli que não performa, que não entrega, poxa, Gustavo Scarpa seria muito plausível. Então o São Paulo tem a obrigação de pegar o telefone agora desse Rui Costa, que se acha, que fez 70 contratações, liga lá pro Atlético Mineiro. Vamos bater um rolo, Arboleda pro Atlético, você traz o Gustavo Scarpa e vamos ver esse Lianco aí, como é que funciona. Se é que é pra vir o Lianco também, mas o Gustavo Scarpa é uma prioridade. É ou não é? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.